Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem, com saúde. A aula de hoje vai ser rapidinha. Vamos começar a falar sobre provas dependentes da memória humana. Vamos focar na aula de hoje na prova de reconhecimento de pessoas e vamos falar sobre alguns aspectos da memória e como isso vai impactar na valoração probatória feita no processo judicial e também na investigação policial. Bom, vamos então começar falando sobre o funcionamento da memória humana, sobre esse processo de memorização de informações na mente humana. Vamos nos valer da interdisciplinaridade entre direito e psicologia, neurociência e biologia, mas não vamos adentrar, pelo menos não agora, em detalhes dessas outras áreas de conhecimento. Esses detalhes ficam para depois, para aulas mais completas, mais detalhadas. Por agora, basta sabermos que os psicólogos, eles separam esse processo de memorização de informações em três momentos, em três fases. São esses: a codificação, o armazenamento e a recuperação. A codificação é quando nós somos postos diante de estímulos sensoriais no ambiente no qual estamos inseridos, e esses estímulos, eles acabam se transformando em representações mentais dentro da nossa mente. São essas representações que vão ser armazenadas no nosso cérebro, essas representações que vão ser retidas por nós. Então, a gente interpreta o mundo, o ambiente no qual a gente está inserido, ou algum aspecto, alguma pessoa, e a gente tem uma representação na nossa mente, e essa representação, então, vai ser armazenada. Posteriormente, então, essa representação poderá ser recuperada. E acho que já fica claro desde já que essa recuperação posterior, ela não vai ser perfeita, né? Ela é falível, né? E vários fatores influenciam, especialmente nesse momento de recuperação. Não só no momento de recuperação, mas também no momento de codificação. Como a familiaridade com o objeto que você está conhecendo, que você está percebendo, que você está interpretando no ambiente que está inserido. Então, quanto mais familiar você está com algum objeto ou com alguma pessoa, né, com aquele objeto de conhecimento, mais fácil, né, ou mais detalhes você vai lembrar dele depois, você vai conseguir recuperar mais facilmente e mais fidedignamente informações sobre esse objeto posteriormente. Diante também de um mundo tão complexo em que estamos inseridos, de ambientes que emitem várias sensações, né, vários estímulos, é impossível que a gente consiga focar em todos esses estímulos, que a gente consiga reter todas as informações que o universo tem para nos dar. Então, qual a consequência disso? A consequência disso é uma seletividade da nossa atenção. O ser humano, ele tende a focar em alguns aspectos da realidade, o que for mais interessante para ele no momento, e aí vai depender de outros N fatores. Também outras características podem influenciar tanto nesse processo de codificação da realidade, como no processo de recuperação posterior, como a passagem do tempo, a sugestionabilidade e também fatores emocionais. Por exemplo, em um crime, é provável que a pessoa esteja sob grande estresse, né? E aí, às vezes, esse estresse, ou até mesmo outras características, como pessoas de diferentes raças, né, lidando entre si, essas características a gente vai ver direitinho em outras aulas, mas por agora é só no geral, elas podem sim influenciar onde você vai pôr a sua atenção naquele determinado momento do crime. Então, muitas vezes você em um crime passa de minutos ou até mesmo segundos com o criminoso e às vezes você vai apontar vai focar a sua atenção só para a arma que ele está segurando, se for o caso, ou só para a careca dele, se aquilo for uma característica distinta que chame a sua atenção naquele momento. Enfim, muitos fatores influenciam tanto na codificação de informações como na sua recuperação. O importante, então, para concluir nessa introdução, se é possível concluir alguma coisa, é que a memória humana, ela não funciona como uma máquina fotográfica. E até a máquina fotográfica vai ter algumas falibilidades, mas isso é um assunto para outra aula também. Por agora, é importante dizer que
o olho humano, a nossa visão e a nossa capacidade de memorização, ela não se assemelha a uma máquina, ela não vai conseguir reproduzir a realidade tal como ela é, e a gente muito menos vai conseguir se lembrar dessa realidade como ela foi posta para a gente originalmente, e a todo momento a gente vai ressignificando essa informação que foi armazenada no nosso cérebro. Então, esse slide primeiro, inicialmente, é para a gente falar, né, levando em consideração a interdisciplinaridade entre direito e essas outras áreas, que a memória humana ela não é perfeita e ela é sujeita a falibilidades. Isso vai ter muito impacto no processo penal. Um dos modos de recuperar alguma informação que foi anteriormente codificada é o reconhecimento. Esse reconhecimento ele funciona mais ou menos como um teste de múltipla escolha, em que a pessoa ela precisa apenas identificar os itens que foram anteriormente aprendidos. Mas não é tão simples quanto parece, né? Especialmente quando se trata de reconhecimento de pessoas, como é o caso da prova, né, considerada aqui no processo penal. E quais são, então, esses impactos, né, desse reconhecimento no direito probatório? Os juízes, vale ressaltar, eles dão muito valor a essa prova. Né? Por mais que se diga, né, que não existe hierarquia entre provas, quando existe uma prova de reconhecimento de pessoas, há ainda muitas pessoas que têm aquela ideia da memória humana como uma câmera fotográfica, né, que representa a realidade tal como ela foi apresentada originalmente. E como vimos, não é sempre assim, né? Não é bem assim. Os procedimentos utilizados, né, nessa prova de reconhecimento de pessoas, eles podem ser muito falhos. Né? E isso pode levar a falsos reconhecimentos, como vimos nos slides anteriores, quando há muitos aspectos que podem influenciar tanto na codificação de informações como na recuperação de informações. Então, tem vários fatores que podem influir, né, influenciar nesse momento dessa prova de reconhecimento de pessoas. E vale ressaltar que isso tem impactos na prática, impactos seríssimos. Pessoas são presas injustamente, né? Pessoas inocentes são presas, às vezes, com base unicamente numa prova de reconhecimento de pessoas que foi obtida com base na memória falha de uma testemunha ocular ou de uma vítima, né? Então, pessoas às vezes passam de dias a meses e até anos presas injustamente até que venha a uma comprovação posterior de que elas, na verdade, eram inocentes. Então, isso tem, sim, impactos muito, muito sérios, né, para a nossa realidade no direito. Agora nós vamos falar sobre a prova de reconhecimento de pessoas, mais especificamente. Não vamos tratar do artigo como um todo, os detalhes desse artigo. Por agora, basta dizer que o artigo 226 do Código de Processo Penal brasileiro, ele prevê um procedimento de como que deveria acontecer, né, uma prova de reconhecimento de pessoas. Mas prestem atenção na utilização de expressões como se possível ou se houver razão para recear. A utilização de expressões como essas duas, elas deram abertura para que houvesse um entendimento que por muito tempo foi predominante no nosso país, de que esse artigo seria uma mera recomendação. Né? Isso foi um entendimento do STJ durante anos em vários precedentes. A gente vai ver mais na frente que esse entendimento foi alterado, mas a gente tem um procedimento previsto e ele tem suas falhas, né? Não é perfeito, mas é melhor do que nenhum procedimento. E muitas vezes esse nenhum procedimento ele era aceito aqui no Brasil, justamente porque, né, por causa desse entendimento do STJ de que tudo bem se você não utilizar o artigo 226, porque ele não é uma obrigação, mas que ele é uma mera recomendação. Antes de adentrar nessa mudança de entendimento que foi mencionada no slide anterior, né, do STJ, nós vamos falar rapidamente sobre duas variáveis que são pertinentes quando se fala em reconhecimento de pessoas, as variáveis de sistema e as variáveis de estimação. As variáveis de sistema, elas são controláveis em situações reais pelo sistema de justiça. E as variáveis de estimação, por sua vez, elas não são controláveis. Por exemplo, você não consegue controlar a memória, né, da pessoa, da testemunha ocular ou da vítima que sofreu aquele crime. E você consegue controlar, por outro lado, as instruções que o policial pode dar para a testemunha. E agora a gente chega, então, numa questão central da nossa aula.
como que a gente pode diminuir a probabilidade de reconhecimento de um inocente, como evitar que inocentes vão para a cadeia injustamente por causa de um reconhecimento de pessoas falho, né? E aí existem duas diretrizes gerais, a gente vai ver elas mais especificamente em aulas posteriores, mas as duas diretrizes gerais são acompanhar os avanços científicos da psicologia do testemunho. Tem muita gente estudando isso, a gente tem que valorizar essa interdisciplinaridade e levar a sério esses estudos científicos e acadêmicos sobre o tema. E temos que criar protocolos com base nesses avanços científicos de reconhecimento de pessoas. Esse reconhecimento deve ser baseado em evidências, não pode ser de qualquer jeito, né? E também não pode ser ultrapassado. As pessoas estão estudando isso o tempo todo e temos que nos manter atualizados para que consigamos ter um protocolo, né, um procedimento cada vez mais sério, que consiga contornar essas falhas da memória humana, ou pelo menos lidar com elas, para que tenhamos um processo mais justo, né? E aí, com isso, consigamos diminuir a probabilidade de reconhecimento de um inocente por um testemunho ocular. E aí existem vários exemplos de coisas, né, de protocolos que já são pacíficos na comunidade científica da psicologia do testemunho. Nós vamos ver todos esses exemplos em aulas futuras, mais especificamente, mas só para citar alguns, né, desde já. Já é pacífico que se use o alinhamento, a técnica de alinhamento, em vez de um show-up. Já é pacífico que se utilize um procedimento duplo cego, ou seja, que o policial e nem a testemunha ocular saibam quem é que é o suspeito naquele alinhamento de pessoas, né? Dentre outros vários exemplos de como a gente pode mexer um pouco com essas variáveis de sistema para que o procedimento fique mais baseado em evidências, seja mais sério, seja mais comprometido com o que se vem estudando, né, há muito tempo e que ainda, né, se atualiza, e com isso, consequentemente, que menos inocentes, né, sejam presos com base em reconhecimentos falhos, né, errados. Bom, agora eu já tinha dado spoiler, né, de que houve uma mudança de entendimento em relação à interpretação que o STJ vinha dando há muito tempo, né, em relação ao artigo 226 do CPP. E foi ano passado, né, foi muito recente, mas foi uma decisão que foi muito celebrada pelos entusiastas da psicologia do testemunho, para quem vem defendendo com unhas e dentes que haja realmente essa valorização das evidências científicas no que tange ao reconhecimento de pessoas, à falibilidade da memória humana, né? Então, basicamente, o STJ considerou que o artigo 226 não é mais mera recomendação, e sim trata-se de um procedimento que é garantia mínima, né, para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime. Então, isso foi muito celebrado pelos entusiastas desse tema e com razão. Óbvio, relembrando, o artigo 226 ele não é perfeito, mas nós vamos ver posteriormente exatamente passar por cada um dos procedimentos nele previstos, mas ele é melhor do que nenhum procedimento, certamente, né? Então, estamos chegando ao fim. Eu disse que seria uma aula rápida. Queria deixar duas indicações sobre esse tema que a gente vem tratando aqui nesses slides anteriores. Uma é a reportagem do Fantástico, que saiu semana passada, exatamente sobre isso, sobre presos injustamente, com base em provas dependentes da memória humana, e também o podcast O Improvável, né, da autora Jana Matida, que é uma das referências nesse assunto, né? As referências que foram utilizadas ao longo desses slides, e é basicamente isso. Então é isso, muito obrigada pela atenção, se cuidem, estou à disposição por e-mail. Nas próximas aulas nós vamos adentrar em mais detalhes de todos os pontos que foram tocados aqui. Essa foi uma aula introdutória e geral, mas espero que tenha aberto a mente de vocês para a falibilidade das memórias humanas, né, e de como isso tem impactos práticos e reais e sérios, né, no âmbito jurídico e no âmbito processual penal. Muito obrigada e até a próxima semana.